Agora foi. Saber usar o dedo. Bom dia, meu nome é Isabel Andréia, sou aluna acadêmica da instituição SNG. Estamos aqui com o João Henrique Vidal, procurador da Água de Sarandi. Estamos fazendo um trabalho acadêmico da matéria de Ciências Políticas e vamos fazer algumas perguntas para ele referente a liberalismo político. Bom dia, João. Bom Tudo dia. bom? Tudo ótimo. João, a única esperança de garantir os direitos de cada indivíduo e a organização da sociedade civil, cedendo todos os direitos à comunidade para que seja politicamente justo o que a maioria decidir. E para você, o que seria a garantia de todos os direitos justos ao povo? Nesse caso que a gente vislumbra, né, depois de muitos anos de experiência, de trabalho, a gente verifica o seguinte: a Constituição brasileira traz ali no artigo 5º muitos direitos, né? Todos têm direito à felicidade, à moradia, ao estudo, né? Então é elencado ali vários direitos. Infelizmente, na prática, não é o que se vê, né? Hoje em dia a gente vê que no nosso país essa questão aí de justo para a grande maioria, né, ou para a maioria, é algo que deixa a desejar. Por quê? Em primeiro lugar, para a gente ter uma sociedade onde todos tenham o mesmo direito, teríamos que partir do mesmo princípio, todos com as mesmas condições, né? A gente sabe que a gente vive num país extremamente desigual, né? Então essas questões hoje no nosso país estão bem longe de ser alcançadas, né? Então assim, essa questão, em primeiro lugar, né, eu acho que no nosso país, o próprio salário mínimo hoje de R$ 1.200 não dá garantia de nada a ninguém, né? Já foi feito alguns estudos, inclusive pela FGV, salvo engano, que hoje uma família aí, com um pai, a mãe e um filho, o salário mínimo para uma condição mínima de sobrevida seria o valor de R$ 3.500. Então a gente já parte daí, né? Então uma família hoje, colocada em um marido, a mulher e um filho, vivendo aí com um salário de R$ 1.200, juntando os dois, daria R$ 2.400, ou seja, diante desse estudo realizado, eles já estão abaixo, né, já estão aquém do que seria algo justo, né? Então eles já estão abaixo ali da sobrevivência em relação a quem tem uma condição melhor. Então, em primeiro lugar que eu vejo que deveria garantir essa justiça ao povo, essa condição mínima de início, né? O salário mínimo teria que ser realmente o mínimo razoável para que uma família possa se manter, ter uma alimentação digna, poder colocar o filho num estudo digno, né, fazer algum curso que ele possa evoluir e prosperar com isso. Então, assim, essa é a base que teria que ter. E, infelizmente, a gente vive num país que é extremamente injusto em relação a isso, né? Muitas pessoas não têm condição, não têm estudo, etc. Por isso tem que sujeitar ao trabalho que tem. Geralmente, esse trabalho que tem é o trabalho onde ela vai ganhar esse salário mínimo. E, a partir do momento que ela ganha esse salário mínimo, ela não tem a condição mínima de sobrevida, de pagar suas contas, de se alimentar, porque uma pessoa que não tem uma boa alimentação, ela já está atrás, né? Ela já fica, digamos assim, injustiçada em relação àquela outra pessoa que tem uma condição um pouco melhor. Então eu vejo assim, que para a gente atingir essas garantias, a questão econômica anda junto, né? Então a gente tem que dar a condição econômica para que a pessoa, a partir daquele estágio inicial, possa, a partir daí, se evoluir, né, e ter todo esse trâmite de evolução pessoal, profissional, né, que ela possa evoluir ali dentro da sociedade. Eu acredito que esse seria um dos principais pilares do nosso país, né. Além de que muitas leis favorecem alguns grupos, né, não favorecem outros, né, diante do nosso contexto social. Então, assim, para que a gente tenha, assim, algo justo entre todos, tem que mudar muitas coisas, né. Mudar muitas leis, mudar o salário mínimo, mudar a forma de tributação, né, de como é realizado hoje. Então eu vejo que seria a partir daí. Ok. Eu passo a palavra para a Nayara fazer a próxima pergunta. Você, o João. 7. No cenário atual do Brasil, estamos vivenciando um momento crítico na política, onde tem pessoas que acham que seria melhor um país conservador do que liberal. Do ponto de vista de uma pessoa que está no âmbito político, se por acaso o Brasil se tornasse um país conservador, qual seria o impacto na vida dos brasileiros? Certo. Em relação a essa pergunta, como é o seu nome mesmo? Nayara. Nayara.
Então, Nayara, eu vejo assim, no meu ponto de vista, hoje nós somos um país extremamente conservador, né? Nós somos um país, apesar de ser um país laico, né? Um país considerado cristão. A gente pode ver, inclusive, no fórum, nas salas de audiência, ainda tem o símbolo ali do crucifixo colado em cima ali, o que denota ser um país extremamente cristão e extremamente conservador, né? Políticas de aborto, políticas de drogas, etc. A gente vê que no Brasil é extremamente abominado por 90%, 80% da população, que acredito eu ser na sua grande maioria conservadores, né? Mas a questão do liberalismo, o que eu vejo? A gente teria que ter, em primeiro lugar, o liberalismo econômico, que é o quê? Hoje nós vamos no mercado, ou vamos em qualquer loja, a gente faz uma compra, a gente não sabe quanto de imposto está sendo cobrado nosso, né? Então, assim, o que a gente teria que verificar nessa questão da liberalidade? Um país, por exemplo, como os Estados Unidos, a pessoa pode fazer Uber, pode fazer trabalhos que hoje no Brasil as pessoas também fazem, mas devido à alta tributação, eles não têm o mesmo poder de compra que nós, né? Então, essa questão da liberalidade, eu acredito que nós deveríamos ser um país liberal, em vez de ser um país conservador, tanto na questão econômica, né, como na questão social, essa questão do indivíduo, né? A nossa Constituição traz ali muita coisa em relação que você tem direito à liberdade, né, de fazer da forma que você queira, mas no momento atual, hoje, a gente não pode nem questionar a própria eleição que teve agora, né? Então, assim, a gente vive num país extremamente conservador e extremamente limitado a essas questões liberais. Eu acho que, na verdade, é o caminho inverso que a gente tem que fazer. Tem que deixar de ser um país conservador e evoluir para um país liberal. Por que eu digo isso? As pessoas que são muito conservadoras, né, e vêm da doutrina da religião, veem isso como algo errado. Mas eu vejo que a gente vive uma esquizofrenia social, né? O Brasil é um país tão conservador que ainda é pecado você falar em ganhar dinheiro, ainda é pecado você falar certas coisas que a igreja impôs como os 7 pecados capitais, por exemplo. Você não pode ser um cara preguiçoso, você não pode ser um cara ambicioso. Tudo isso a nossa sociedade ainda vê como algo errado. Por quê? Porque ainda vivemos num país conservador. E isso é o reflexo da sociedade brasileira. Por isso a grande maioria das pessoas não tem o alcance econômico, né? Não tem essa questão de empreender, de ganhar dinheiro. Por quê? Porque a gente cresce numa sociedade, né, com os pais extremamente conservadores, né? Eu quero empreender, não faz isso, né? Eu quero ganhar, não faz isso. Estuda, faz um curso, faz um concurso público, né? Infelizmente a trajetória que é ensinada para os nossos filhos e para a sociedade na grande maioria tem sido essa, o que diverge totalmente de um país liberal, né? E a gente vê que hoje, né, os países que estão mais à frente são países liberais, principalmente na economia, como Estados Unidos, Canadá, China, e nós estamos patinando aí para alavancar o nosso PIB, né, enquanto esses países estão crescendo em 10, 15, 20%, e nós aí fica na média de 5%, e olha lá. Então eu vejo hoje, respondendo a sua pergunta, né, mais objetivamente, que nós somos um país extremamente conservador, mas que deveríamos sim atravessar esse caminho aí para se tornar um país liberal. Ok, obrigada. Passa a palavra para a Thaís. Bom dia. Recentemente temos visto uma campanha moralista contra comportamentos morais, principalmente sexuais, desviantes. E isso tem citado o ódio e a violência contra pessoas de diversas orientações sexuais e também de diversas vertentes religiosas. Isso implica na liberdade religiosa e na liberdade como indivíduo. O que tem que dizer sobre isso? Então, essa pergunta complementa, né, a pergunta que ela tinha feito anteriormente, né? E seria mais ou menos nessa linha, né? O Brasil, desde o seu descobrimento, né, tem um livro que chama A Carnavalização da Sociedade Brasileira, que conta um pouco da história social do país, faz ali uma elencação junto com o carnaval, né? E desde os primórdios, né, quando tinha os senhores de engenhos e os escravos, né, que trabalhavam ali nas casas, como que era? Tinha aquele escravo que ficava lá, tinha que ficar trabalhando lá, isolado, junto com os demais, mas tinha aqueles outros negros, né, escravos, que estavam dentro da casa, que tinham liberdade, que poderiam entrar, sair, muitas vezes comer até na mesa com os patrões. Então essa desigualdade social, né, essa divergência de ponto de vista, veio desde aquela época, né? Então, hoje, o que acontece? Como eu vejo, né, essa questão da liberdade religiosa, da liberdade de cada indivíduo, tudo
tudo depende muito, né? As pessoas ainda, né, têm muito preconceito contra a homossexualidade, né, contra pessoas trans, etc. Mas quando tem uma pessoa na sua família, uma pessoa do seu convívio social, que você conhece ela, conversa com ela, tem um convívio, e você vê que não é aquilo que as outras pessoas que não conhecem, não têm entendimento, trazem como se fosse algo errado, algo ruim, algo, né, algo desconexo da realidade, você passa a ver que é uma pessoa comum, uma pessoa normal. Apesar dessa diferença que ela tem em relação especificamente a esse quesito, nos demais ela tem os mesmos anseios de qualquer outra pessoa normal. Trabalhar, construir uma família, né, evoluir pessoalmente, ter uma renda financeira para poder fazer seus afazeres, né. E no Brasil hoje isso é extremamente, né, digamos assim, muitas pessoas são perseguidas, né, tem um preconceito muito grande. E eu vejo, complementando a pergunta dela, né, que eu falei que complementa, é a questão religiosa, né. A religião no Brasil ainda é muito forte, né. A religião traz isso, quando as pessoas falam assim, tem que ter uma política para o transexual, para o homossexual, eles acham que todo mundo vai ser homossexual, todo mundo vai ser transexual. Não é. Você tem que dar o direito para aquela pessoa exercer a individualidade dela, como ela acha que deve ser necessário, e a partir daí criar políticas e regras para a coisa poder andar, digamos assim, né? Então hoje, o que eu teria a dizer sobre essa questão de liberdade religiosa e de cada indivíduo, que está mudando bem devagar, né? A questão social a gente sabe que demora alguns anos aí, né? Algumas décadas, né? Alguns centenários, né? Algumas gerações para poder mudar, mas tem mudado muito. Um exemplo, antigamente um policial, uma pessoa que fosse fazer um concurso para a polícia, não podia ter tatuagem. Hoje você vê que a grande maioria dos policiais todos são tatuados. Hoje, digamos assim, inverteu tanto que só falta colocar lá que você tem que ter tatuagem para entrar na polícia, né? Então, o que eu tenho a dizer é isso, está mudando muito vagarosamente, né? A gente sabe que com as gerações isso vai mudando, né? A coisa vem evoluindo, né? Mas vai demorar algumas gerações para chegar lá. Mas, de qualquer forma, eu vejo que tem evoluído muito, né? Hoje você vê, eu tenho 36 anos já, eu era molequinho, o pessoal falava assim, andar de skate é coisa de marginal, coisa de bandido. Fazer tatuagem é coisa de bandido. Hoje, você vê, a nossa sociedade é tão conservadora, tão atrasada, que hoje ainda tem gente que ainda pensa assim, né? Mas eu estou vendo, né, a gente consegue visualizar, mesmo morando aqui, né, no interior do Paraná, né, que eu acho que seria um bom sinal para essas perguntas. Eu acho que tem evoluído bastante, as pessoas têm aberto mais a cabeça, têm conhecido mais, né, as pessoas que têm tatuagem, homossexuais, transexuais, que tem hoje na internet, né, as pessoas são famosas, têm milhões de seguidores, etc. Então eu acho que tem evoluído, não na velocidade que deveria ser, não como nesses outros países que já são assim, né, mas que está evoluindo, né. Com as gerações isso vai mudar e a gente tem que aguardar, né, para ver como vai ficar, mas tem evoluído sim. Muito obrigada pela sua participação, nós agradecemos, a instituição também agradece, João. Obrigado a vocês, se precisar a gente fica à disposição.